Bom dia, setores em todo o espaço nacional. Consigo o serviço de notícias da Rádio Tocuista. Estamos a 11 dias do 11 de novembro, dia da Dipanda e da deportação do Santo Profeta para o sul de Angola. Siga os destaques. Líder espiritual disserta hoje no encontro de reflexão sobre o papel da Igreja no processo histórico para a afirmação do nacionalismo angolano rumo ao desenvolvimento do país. Covid-19, país resiste, 371 pacientes recuperados e 289 novos casos nas últimas 24 horas. OMS alerta: vírus da Covid-19 mata, mas também provoca efeitos a longo prazo. Do desporto, o médio ofensivo angolano Ari Papel foi confirmado como jogador do Ismail do Egito. A edição é do sábado 31 de outubro de 0020, ano do fim dos muros, início da harmonia da família tocuista, técnica do irmão Ilídio Campo, edição do irmão Acácio Malungo Bem-aventurado, apresenta as notícias o irmão Alfredo Têndula. Rádio Tocuista. Informação com credibilidade, narrativa responsável, para uma missão de esperança. Rádio Tocuista. Novamente, bom dia, vamos às notícias. O líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, Sua Santidade Pai Mayamona, vai palestrar hoje no encontro de reflexão sobre o papel da Igreja no processo histórico para a afirmação do nacionalismo angolano rumo ao desenvolvimento do país. Já lá vamos. O Universo Tocuista celebra já neste domingo um culto de ação de graças ao 22 de outubro, data que este ano marcou os 71 anos da primeira prisão do Santo Profeta Simão Gonçalves Toco e seus seguidores pelas autoridades coloniais belgas no então cidade indígena de Leopoldville, atual Kinshasa, em 1949. A respeito da efeméride, Sua Santidade Pai Mayamona, falando à imprensa durante a aula de sapiência ministrada sábado último, realçou que o dirigente dos tocuistas procurou implementar uma nova forma de interpretação da palavra de Deus e tal atitude e intenção não agradou às autoridades religiosas da época. O líder espiritual considerou que a efetiva valorização do 22 de outubro só será possível se a Igreja voltar a cumprir a sua doutrina inicial, que se baseia no amor ao próximo, na fraternidade. Os elementos que eram essenciais, como estou a citar aqui, para o bem-estar das pessoas, para a união das pessoas. Veja só, o próprio dirigente era injustiçado. Mesmo sendo alguém formado, tinha um salário mísero. Em relação a um outro que veio da Europa, que tinha até formação inferior, recebeu muito mais do que o Simão Gonçalves, que tinha uma formação superior, ou superior com relação àquele. Então significa dizer que o tocuista procurou, o dirigente procurou naquela altura implementar uma nova forma de ensino da palavra de Deus. E esta nova forma que chocou com o ensino dos missionários, como também como Cristo chocou com o ensino dos judeus. Significa dizer que o nosso desejo, 22 de outubro, somente surgiu porque nós estávamos a interpretar a Bíblia da nossa maneira, segundo a nossa realidade, segundo a nossa tradição, segundo a nossa convivência, porque também no céu existe cultura. Mas quando assim foi, fomos negados, fomos presos. Mas para que nós possamos, de facto, ganhar com esta prisão de 22 de outubro, é preciso voltarmos a esses elementos. O amor ao próximo, a fraternidade, a partilha, a graça, a misericórdia. Se nós voltarmos ali, então estamos, de facto, a glorificar o dia 22 de outubro. Por outro lado, o Santo Profeta revelou que os verdadeiros elementos que salvam o homem são o amor ao próximo, a partilha, a capacidade de perdoar e de saber conviver com os outros. De acordo com o mestre Mayamona, apesar de existir nas igrejas diversas normas para dirigir o povo, apenas 2 mandamentos deixados por Cristo são necessários para que os homens vivam em paz. O que salva é amor ao próximo, a fraternidade, a partilha, a capacidade de perdoar, de saber viver com os outros. É isso que Moisés recebeu de Deus, é isso que Cristo também procurou cimentar, de que há 2 mandamentos importantes.
embora hoje tantas leis, tantos dogmas que se inventam nas igrejas para poder orientar o povo, mas só há dois mais importantes: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento e de todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos principais, nada mais. Mas são esses dois mandamentos que não são hoje seguidos. Inventa-se tantas normas só, para dar tanto trabalho para a pessoa inventar tantas normas, mas enquanto que a pessoa devia se dirigir somente nos dois mandamentos mais importantes. Quem ama o próximo não vai lhe roubar. Quem ama o próximo não vai lhe prejudicar. Quem ama o próximo não vai inventar uma mentira contra ele. Quem ama o próximo não vai entrar na mulher dele. Quem ama o próximo não vai arrebentar a janela e roubar o que está lá dentro. Então, quem ama o próximo não vai criar obstáculo para o outro não crescer. A partir dali, o conflito termina. Se você ama a Deus, o teme, o serve de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e de todo o seu coração, também você imediatamente teme já. O céu só é para esses que praticam dois mandamentos. Não para quem pratica sem mandamentos, sem leis, sem ordenanças, preceitos e tal. Não, é para os dois mandamentos. Quem guarda os dois mandamentos, pratica-os, tem o céu. E não como eu disse aqui um exemplo importante. Veja a religião também como se degrada. Hoje, se eu que estou aqui a falar for chamado e esse corpo falecer, alguns vão aparecer no meu óbito. Porque não me ama. Mas os políticos dão, às vezes, exemplos, aquilo que eu disse, se puxam. A própria religião. Um político, quando morre, os outros vão lá. Mesmo sendo adversários que divergem lá onde tem estado, mas vão lá para poder manifestar também a sua consternação e também até fazer elogios a um outro que não é do seu partido. Mas nós, na religião, não acontece isso. O que significa dizer que a religião começa a ser, de facto, a instituição mais perigosa do que se pensava. Então é preciso refletir. Sua Santidade Pai Meia Mona, quando falava à imprensa, sábado último, à margem da aula de sapiência, que teve como tema a religião e a política, ponto de conflito. Recordamos que a referida aula foi dada em saudação do 22 de outubro, data que assinala a prisão do Santo Profeta, assim sendo, data que assinala a primeira prisão do Santo Profeta Simão Gonçalves Tocco e seus seguidores no ex-Congo belga, atual Kinshasa. A 11 de novembro, a Igreja vai recordar os 70 anos da primeira deportação do profeta Simão Gonçalves Tocco do colonato do Vale do Lojo, no município do Bembe, na província do Uíge, para o colonato de Kakonda, na província da Huila, a 11 de novembro de 1950. Insatisfeitos com a ação evangelizadora do profeta, as autoridades coloniais portuguesas, instigadas pelos missionários protestantes e católicos, decidiram separar o pastor das ovelhas na tentativa de travar o crescimento do tocoísmo na região do norte de Angola. No dia 11 de novembro, Sua Santidade é transferido para o sul de Angola, um gesto que simbolizou a união entre o norte e o sul e a data selada por providência divina para a independência de Angola 25 anos depois. Horas e 16 minutos. As autoridades sanitárias anunciaram nesta sexta-feira o registro de 371 recuperados, 289 infecções e 4 óbitos nas últimas 24 horas no país. Os dados foram anunciados pelo secretário de Estado pela Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de atualização do novo coronavírus. Cumpre-nos informar que temos mais 289 casos novos, sendo 56 na província de Luanda, 62 em Malange, 41 na província do Zaire, 17 no Cunene, 11 em Benguela e 2 casos na província do Cuando-Cubango. Os casos de Luanda foram notificados nas localidades de Belas, Cacoaco, Kazenga, Quilambaquias, Ingombota, Maianga, Samba, Sambizanga, Rangel e Viana. As idades variam de 2 a 80 anos. Dizer que 210
são do sexo masculino e 79 do sexo feminino. Nas últimas 24 horas, registramos 4 mortes de Covid-19, todas elas em Luanda, sendo 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. As idades foram 2 meses, 40, 68 e 75 anos. No entanto, como boa notícia, conseguimos recuperar nas últimas 24 horas 371 pessoas, 312 em Luanda, 28 no Zaire, 26 em Cabinda, 4 pessoas em Benguela e uma pessoa na província da Luanda Sul. As idades variam de 1 a 85 anos. De acordo com os novos dados, Angola tem um total, nesta altura, de 10.558 casos, com 279 óbitos, 4.107 recuperados e 6.172 ativos. Com os dados acima expostos, passamos por agora a ter o quadro epidemiológico que segue. Temos um total de 10.558 casos, mais 289, dos quais 279 óbitos, mais 4.107 recuperados, mais 371 e 6.172 ativos, menos 86 casos ativos. Dos ativos, temos 16 críticos, 29 graves, 151 moderados, 427 leves e 5.549 assintomáticos. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. O país registrou nas últimas 24 horas 371 recuperados, 289 novas infecções e 4 óbitos, como aqui já noticiamos. Passamos para outras matérias da atualidade nacional. Sete horas e 30 minutos é a reta final do jornal. Antes a página desportiva. O médio ofensivo angolano Ari Papel foi confirmado nesta quinta-feira no Ismail do Egito por um contrato de 3 épocas, segundo MySoccer24.com. Sem detalhes, a publicação refere apenas o anúncio oficial do vínculo contratual foi feito pelo porta-voz do clube numa matéria ilustrada com uma foto em plano americano do atleta equipado. O ex-futebolista do 1º de agosto esteve a prestar a evoluir no Zamalek do Egito, o que não aconteceu por pormenores contratuais. O 1º de agosto, campeão nacional, estará isento da ronda preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões de África em Futebol, edição 2020-2021. O facto deve-se ao bom posicionamento atual da equipa militar no ranking dos clubes a nível do continente, onde ocupa a 14ª posição. Assim sendo, a turma do Rio Seco entrará apenas na única eliminatória de acesso à fase de grupos a ser disputada entre os dias 20 e 22 de dezembro. Outro representante angolano nesta prova é o Petro de Luanda, que ocupa a 19ª posição no ranking, sendo que os tricolores vão disputar as preliminares. É o final das notícias, edição de sábado. Regressamos aos títulos. Líder espiritual disserta hoje, no encontro de reflexão, o papel da Igreja no processo histórico para a afirmação do nacionalismo angolano rumo ao desenvolvimento do país. Covid-19, país resiste, 371 pacientes recuperados e 289 casos nas últimas 24 horas. OMS alerta, vírus da Covid-19 mata, mas também provoca efeitos a longo prazo. Médio ofensivo Ari Papel foi confirmado como jogador do Ismail do Egito.
Final das notícias, a edição é de sábado 31 de outubro do ano 0020, ano do fim dos muros, início da harmonia da família toquista. Trabalhou para este jornal o trio composto na técnica pelo irmão Ilídio Campos, a edição do irmão Acácio Malungo Bem-aventurado. Apresentou as notícias 7 o irmão Alfredo Têndula. Bom dia. Rádio Toquista. Informação com credibilidade. Narrativa responsável. Para uma audição de esperança. Rádio Toquista. Contigo está a Rádio Toquista.